trabalha e come por conta própria, não temos mais nada para te dar. A frase bateu em mim como um prato quebrado. Eu segurava a mochila com os dedos dormentes, fazia força no zíper para fechar o último caderno, e o mundo inteiro pareceu encolher no quarto onde cresci. Tenho 22 anos, curso administração. A mensalidade era algo que meus pais sempre disseram que eu jamais precisaria me preocupar. Até aquela noite. Tirei da gaveta folhas amassadas, notas de incentivo que um dia significaram promessa. Meu pai evitava meu olhar. Minha mãe folheava um catálogo com a mesma indiferença de sempre, como se escolhesse travesseiros e não decidisse sobre o futuro de alguém que mora sob o mesmo teto. O ar do quarto cheirava a verniz novo e a abandono. O berço de planos parecia agora um móvel de casa estranha. A alça da mochila cortou meu ombro quando a ajeitei, o peso das coisas hoje traduzido em decisão. No espelho do corredor, vi um rosto com olheiras e um tipo de resolução que eu ainda não sabia nomear. Coloquei uma muda de roupa, uma caneca que lembrei de salvar, a carta de confirmação da universidade, uma promessa em papel que, até então, garantia um caminho. Desci a escada. A escada, enorme, transformou cada passo em eco. A porta se fechou atrás de mim com um estalo que soou como adeus. Fiquei parado no degrau por um segundo, sentindo o frio do asfalto sob as sandálias, pensando que não havia mapa certo à minha frente, apenas a certeza de que sair era preciso. E, com a mochila nas costas e o nó na garganta, dei o primeiro passo para fora da casa que me ensinou a somar contas, mas nunca a cuidar do meu valor. Desde que eu era criança, a educação tinha sido vendida como se fosse um bilhete dourado. Meus pais repetiam: estude, que a família te sustenta. No começo, as ajudas eram pequenas e cheias de carinho. A matrícula paga no primeiro semestre, um livro a mais quando eu precisava, uma ligação de incentivo antes da prova. Parecia natural. Parecia justo. Mas as pequenas gentilezas viraram uma expectativa silenciosa, e a promessa virou rotina. Meu pai sempre foi o tipo de homem que resolvia problemas com números e contratos. Mão firme, voz baixa, presença que impunha ordem. Já minha mãe movia-se pelo mundo como se fosse cenário de revista, tudo calculado para parecer perfeito. Entre os dois, eu aprendi a medir o valor das coisas em bilhetes e recibos. Meu irmão, mais novo, e sempre o centro de pequenos dramas familiares, era tratado com uma indulgência que me doía em silêncio. Quando ele precisava de um curso extra, a resposta vinha rápida: cartão liberado, reserva de hotel para um estágio, presentes caros no aniversário. Coisas que, lá em casa, tinham um selo de prioridade. Houve episódios que foram como pequenos cortes, até formar uma cicatriz. Lembro da formatura do ensino médio. Eu ensaiei um discurso, pensei nas palavras que expressariam gratidão e futuro, e no dia, descobri que haviam decidido antecipar a cerimônia de família para atender a um compromisso do meu irmão. Ele precisa de espaço para expor seus projetos, disseram. Meus aplausos se transformaram em algo raso, como um costume. Em outra ocasião, precisei de um valor emergencial para pagar uma disciplina que corria risco de reprovação. A resposta foi sempre a mesma desculpa padrão: estamos apertados este mês. Pouco depois, meu irmão voltou de uma viagem com roupas novas e um celular trocado. A contradição queimava. No começo, eu justificava. Dizia a mim mesma que era fase, que a família tinha prioridades diferentes, que quando minha hora chegasse, tudo se ajustaria. Eu depositava confiança em cheques e promessas, acreditando que o ato de ajudar seria acompanhado por conversas, por declarações de orgulho. Mas o silêncio crescia. As ligações viravam raras, as mensagens demoravam a ser respondidas, e nas ocasiões importantes, uma apresentação, um exame final, sentia que a casa me via apenas como alguém conveniente, alguém cujo papel era não questionar. A cada telefonema não atendido, a cada comentário condescendente em uma reunião de família, algo dentro de mim se desmanchava. Eu amava meus pais. Isso nunca mudou. Mas amar e aceitar passivamente situações que corroem sua autoestima são coisas diferentes. Havia noites em que eu repetia mentalmente os motivos pelos quais eles tinham razão. Eu tinha que aprender a me virar, a ser independente. Outras noites, segurava a raiva que não sabia transformar em palavra. A tensão entre gratidão e ressentimento me consumia. Quando a decisão final veio, a frase seca e direta: trabalha e come por conta própria, não temos mais nada para te dar. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Não foi apenas a perda do suporte financeiro. Foi o reconhecimento público de que eu era descartável. A sensação de abandono me surpreendeu porque vinha de quem eu mais amava. Havia uma vergonha grande, também. A sensação de ter falhado, de não ter correspondido a uma expectativa invisível.
Saí de casa com poucas malas, mas com a cabeça cheia de planos que até então viviam em rascunhos. O primeiro período foi uma prova de fogo. Encontrei um quarto numa pensão que cheirava café frio e detergente. O piso rangia e o vizinho do lado parecia ter o talento de rir alto justamente quando eu precisava estudar. Eu trabalhava de manhã como assistente administrativa numa pequena empresa. À noite, fazia plantões em um café 24 horas para complementar a renda e pagar as contas. Entre uma entrega de documento e outra, pranchetas e xícaras, eu lia até tarde e anotava ideias que me ocorriam na fila do caixa. As humilhações continuaram, mas mudaram de forma. Eles continuavam a telefonar, às vezes com um tom de curiosidade calculada, como quem observa um experimento. E então, como vai a sua vida? Perguntas que escondiam julgamento. Eu respondi sem pedir licença para sonhar maior. Cada salário que caía na conta era um pequeno troféu de independência. Cada conta paga sem ajuda, um tijolo na reconstrução do meu valor próprio. Naquele quarto apertado, numa madrugada em que a chuva batia contra a janela, prometi a mim mesma que faria dar certo. Não era só por orgulho. Era por uma convicção tranquila de que alguém que investe em si mesma tem direito de existir em mais do que um extrato bancário. Fechei os olhos e imaginei uma mesa com luz própria, não a mesa da sala de jantar onde eu era contada por pedaços, mas uma mesa minha, com projetos e pessoas que me escolhessem sem condições. Foi ali, entre cadernos e cafés, com as mãos calejadas de tanto esforço, que decidi transformar a necessidade em plano. E, com a mochila ainda sendo memória, respirei fundo e fui em frente. As primeiras feridas da saída não demoraram a cicatrizar. Abriram outras. Os primeiros anos foram um mosaico de turnos, cadernos e noites em claro. De manhã, eu dava aula em cursos de extensão e corria para o primeiro emprego administrativo. À noite, trocava o uniforme e servia mesas no café 24 horas até o amanhecer. Entre uma entrega e outra, estudava no intervalo, memorizava fórmulas, respondia e-mails e anotava ideias em qualquer canto que tivesse luz. A vida parecia uma sequência de cenas curtas, cortadas por despertadores e guardanapos rabiscados com listas de prioridades. Havia muito de humilhação nesse processo, e pouco disso se mostrava nas redes sociais. Lembro do primeiro pagamento que caiu na minha conta sozinha, 50 e poucos dólares, um número que hoje me faria rir, mas naquele dia foi um marco. Paguei o aluguel atrasado e deixei a notificação de débito como medalha. No mesmo mês, recebi a notícia de que meu artigo foi aceito para uma revista universitária, uma recompensa íntima, sem festa, celebrada num prato de macarrão frio, entre um turno e outro. As reuniões de família viravam exercícios de tolerância. Em um almoço, vi meu pai servir o prato do meu irmão com um cuidado que me fez olhar para baixo. Quando me aproximei para cumprimentar, fui interrompida com um comentário seco. Faz o favor de pegar mais sal por aí, você sempre está por perto. Eu ri também, por educação, por costume. Essas cenas se repetiam, sorrisos superficiais, pedidos disfarçados de ordens. Era como se eu tivesse um crachá invisível que dizia disponível para serviços. Mas junto à humilhação vinha um aprendizado prático que ninguém naquele lar havia me ensinado. Aprendi a orçar com precisão. Planilhas no celular se tornaram minhas melhores amigas. Aprendi a negociar, primeiro com patrões, depois com fornecedores. Abri uma conta separada e transformei raciocínios em rotina. 20% para aluguel, 30% para comida, 10% para investimento, o resto contado como margem para emergências. Cada centavo poupado era uma declaração silenciosa contra a dependência que me expulsara. Aos poucos, pequenas oportunidades nasceram de conversas de busão e aulas noturnas. Um colega da pós me convidou para um projeto freelance. Outra cliente do café precisava de alguém para organizar documentos e acabou pedindo indicações. Esses bicos viraram um portfólio modesto. Contratos de assessoria com pequenas empresas, uma loja online que comecei a montar nas noites de domingo, uma parceria que pagava mais do que qualquer plantão. O negócio não explodiu de imediato, longe disso, mas havia sinais. Clientes que retornavam, mensagens de agradecimento, notas fiscais que eu já guardava com cuidado quase cerimonial. Nesse período, a sensação de que eu estava sendo forjada foi intensa. Havia perdas, festas perdidas, datas importantes que não pude comemorar, e havia ganhos invisíveis, disciplina, rede de contatos, a calma de quem aprende a esperar até o tempo certo. Em dezembro do terceiro ano, paguei o curso de especialização com meu próprio dinheiro. Fechei a matrícula e, naquela noite, senti um tipo de orgulho que não precisava de aplausos alheios. O terceiro e o quinto anos foram marcados por dois momentos que alteraram a maré. O primeiro foi um contrato de consultoria com uma startup local que precisava de gestão operacional,
foi pequeno, mas me deu caixa para contratar um assistente e cobrar por entregas com mais profissionalismo. O segundo, mais decisivo, aconteceu no 7º ano. Uma negociação com um cliente de e-commerce que resultou em um pedido grande na recomendação para outro parceiro. Pela primeira vez, vi projeção de receita que justificava pensar além do mês seguinte. Foi ali, entre planilhas fechadas à meia-noite e reuniões iniciais por videochamada, que plantei a semente do que viraria a empresa. Juntei as economias, formalizei o registro de uma pequena firma e comprei o primeiro domínio. Não foi glamour, era burocracia, papel carimbado e prazos. Mas, quando enviei a primeira proposta oficial com o logo que eu mesmo havia desenhado num caderno, senti que a história tomava outro rumo. O suor e a humilhação não tinham sido em vão. Tinham sido o preço de uma coletânea de pequenas vitórias que, somadas, formavam a base da minha independência. Fought for 4 Seconds. Os 10 anos seguintes foram uma espécie de aula intensiva sobre como transformar necessidade em estratégia. Dividi esse período em fases na minha cabeça, não porque fosse tão organizado de fato, mas porque foi assim que consegui me orientar quando tudo parecia improvável. Aprender, arriscar, falhar, pivotar, e depois, aos poucos, escalar. A fase de aprendizado veio primeiro. Voltei à escola quando dava tempo entre plantões e planilhas financeiras pessoais. Fiz cursos de gestão financeira, prestei concursos, e mais tarde fiz uma pós-graduação em marketing digital paga com horas extras no fim de semana. Havia certificados empilhados numa gaveta que eu olhava como troféus silenciosos. Cada curso era uma ferramenta nova: análise de fluxo de caixa, como estruturar um contrato, noções de compliance, linguagem de pitch para investidores. Aprendi a traduzir aspirações em termos que investidores e clientes entendem: receita mensal, margem de contribuição, CAC, custo de aquisição por cliente, termos que antes pareciam de outro idioma, mas que eu agora dominava. A segunda fase foi risco. Com o conhecimento veio a vontade de transformar ideia em empresa. Juntei economias, fiz um pequeno empréstimo com garantia de bens que eu não tinha, garanti com o nome da minha poupança e com promessas que me pesavam no peito, e montei um protótipo de serviço: gestão operacional para pequenos e-commerces. Os primeiros contratos eram informais, assinados via WhatsApp e entregues com nervosismo e planilhas improvisadas. Fechei acordos de 3 meses com lojas locais, organização do catálogo, otimização de anúncios, logística reversa. O caixa ainda era curto, mas havia receita recorrente pela primeira vez. E então vieram os fracassos. A fase que ninguém gosta de contar. Uma campanha que achávamos promissora rendeu cliques, mas nada de conversão. Perdi um cliente grande ao atrasar uma entrega por culpa de um fornecedor falido. Investi numa ferramenta de automação que queimou 15% do capital e não trouxe resultado. Aquilo foi duro. Vários dias eu permaneci acordada até tarde, olhando o extrato bancário, calculando se valia a pena continuar. Chorei por ter que adiar uma viagem que prometi a mim mesma, por noites em que a solidão parecia um eco mais forte que o meu próprio nome. Mas esses tropeços mudaram o plano. Em aprender com contratos que deram errado, inserir cláusulas de multa por atraso, exigir adiantamento de pagamento, estabelecer escopos claros. 22. Pivotar significou deixar o sonho original para trás e abraçar um nicho. Percebi que muitos pequenos lojistas precisavam não de marketing genérico, mas de logística prática, embalagem eficiente, integração com plataformas de frete e políticas de devolução claras. Ajustei a oferta. Redesenhei processos. Mudei o discurso do pitch. Reduzimos o tempo médio de processamento em 40%. Já soava mais confiável do que promessas vagas. A partir do 5º ano, os resultados começaram a aparecer com mais constância. Assinamos contratos trimestrais com clientes que renovavam. O primeiro ano com receita estável permitiu a contratação do primeiro funcionário a tempo parcial, um jovem com vontade e habilidade para lidar com ERPs e planilhas. Depois, outro. Os custos subiram, mas a produtividade também. Implementamos KPIs simples: tempo médio de processamento, taxa de devolução, ticket médio. Quando o primeiro cliente maior, um marketplace regional, nos propôs um contrato de 1 ano, com pagamento mensal e metas claras, entendi que estávamos escalando. O crescimento foi lento e extenuante, mas real. Aprendi a delegar e a confiar. Passei a comparar menos as ocasionais festas familiares com os balanços mensais e a celebrar as pequenas vitórias internas. O primeiro trimestre com lucro, a contratação de um assistente de contas, o depoimento público de um cliente satisfeito. Fiz parcerias estratégicas, um desenvolvedor que integrava sistemas, uma consultora fiscal que me ajudou a regularizar contratos, e um escritório de contabilidade que monitorava fluxo e tributos.
Cada parceria era um degrau. Mas o custo emocional permaneceu alto. Relacionamentos esfriaram. Amigos com quem eu costumava rir às vezes pareciam não entender meu calendário de reuniões. Houveram convites que recusei por economia de tempo e outras escolhas que doeram. Não ter ido a casamentos, não ter estado ao lado de alguém em uma emergência porque havia um prazo. A independência vinha com solidão, noites em que eu reescrevia propostas e me perguntava se valia a pena. Ainda assim, a cada contrato renovado, a confiança crescia. Eu podia pagar alguém para cuidar do meu jardim e ainda sobrava capital para reinvestir. No 9º ano, tivemos o primeiro ano fiscal com crescimento de 2 dígitos. Não foi produto de revisão de processos, de apostas calculadas e de uma equipe que eu construí com cuidado. Nesse momento, comecei a receber convites para palestrar em eventos locais. O negócio ganhou visibilidade, e com mais visibilidade vieram mais clientes estratégicos. Planejei formalmente o retorno àquela rua onde cresci, mas não por revanche. Preparei uma visita curta, com uma postura calma, um cartão de visita no bolso e um documento que mostrava o contrato de um cliente relevante. Ao terminar esse 10º ano de esforço, eu não era apenas outra pessoa com diploma. Eu era a pessoa que tinha aprendido a transformar vulnerabilidade em vantagem competitiva. Havia cicatrizes, algumas visíveis, outras guardadas no silêncio, mas havia também ferramentas reais. Contratos, clientes fiéis, uma pequena equipe e processos que me permitiam delegar com segurança. Fechei a pasta com as propostas que levaria para casa, respirei fundo e senti que a volta àquele bairro não seria para provar nada a ninguém. Seria para fechar um ciclo e, talvez, para ensinar que valor não se pede, constrói-se. O motor do carro desligou, e por alguns segundos fiquei apenas ouvindo o tic-tac suave do metal esfriando sob o capô. Eu tinha voltado. O portão ainda era o mesmo, enferrujado, rangendo com um barulho áspero sempre que se abria, como se protestasse contra o passar dos anos. A calçada esburacada, o mesmo poste de luz com a lâmpada trêmula, as mesmas árvores que balançavam preguiçosas ao vento da tarde. Tudo parecia congelado no tempo, menos eu. Respirei fundo. Havia uma estranha mistura de nostalgia e dor no ar. Eu não era mais a pessoa que saíra dali de cabeça baixa anos atrás. Mas, apesar de tudo que tinha conquistado, minhas mãos ainda suavam. Era como se o fantasma do passado tivesse me seguido até ali, sussurrando, eles não mudaram. E você? Mudou de verdade? Estacionei um pouco mais adiante, como fazia quando ainda era adolescente, para não ocupar espaço na garagem. Afinal, eu nunca tinha sido digno do conforto dali. Carregava comigo apenas uma pequena sacola, como se fosse uma visita qualquer. Não queria ostentar. O objetivo não era exibir, era encerrar um ciclo. À medida que caminhei em direção à casa, os vizinhos começaram a reparar. Algumas janelas se abriram, algumas cabeças se viraram. O murmúrio se espalhou, discreto no início, depois mais ousado. É ele, voltou. Depois de tantos anos. Olha só. O portão rangeu quando empurrei com a mesma mão que, anos antes, tremia de nervoso toda vez que chegava atrasado de algum turno de trabalho. A sensação era idêntica, um peso no estômago. E então, eles apareceram. Minha mãe foi a primeira a sair, com aquele olhar que misturava superioridade e desprezo. Logo atrás, meu padrasto, com o mesmo sorriso de canto de boca que ele usava quando me diminuía diante dos outros. E, como era típico nas tardes de domingo, alguns parentes e vizinhos estavam ali, reunidos no quintal. O cheiro de churrasco se misturava ao burburinho das conversas. Quando me viram, o silêncio caiu por um instante. Só por um. Em seguida, as risadas abafadas começaram. Ora, disse minha mãe, erguendo a voz para que todos ouvissem. Olhem só quem resolveu aparecer. Achei que tivesse desaparecido de vez. Meu padrasto cruzou os braços, avaliando-me de cima a baixo. Eu estava com uma roupa simples, nada que revelasse quem eu realmente tinha me tornado. E foi justamente isso que deu a ele a munição perfeita. Trabalhando de que agora? Perguntou em tom debochado. Faxineiro? Entregador? Não, deve ser motorista de aplicativo, né? As gargalhadas ecoaram. Não apenas dele, mas também dos parentes que queriam agradá-lo, dos vizinhos que nunca perderiam a chance de acompanhar um espetáculo de humilhação. Fiquei parado. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu sereno. Não diga isso, amor, continuou minha mãe, com aquela falsa doçura envenenada. Ele deve estar acostumado. Olha só, sempre com uma sacolinha na mão, como se fosse empregado de alguém. É a cara dele. Nosso eterno. Ela fez uma pausa dramática,
olhando ao redor para ter certeza de que todos a escutariam. Empregado de luxo. O grupo explodiu em gargalhadas. Alguém até bateu palmas. Por dentro, cada palavra era como uma lâmina deslizando sobre antigas cicatrizes. Aquele velho nó na garganta quis aparecer. A raiva queimou por um instante, mas respirei fundo. Não era a hora de reagir. Olhei para eles, para os olhos que brilhavam de maldade, para as bocas que se abriam em zombaria. E, em vez de explodir, curvei levemente os lábios em um sorriso contido. Boa tarde para vocês também, respondi, em voz calma, firme, quase educada. Meu tom desconcertou alguns. O silêncio caiu por alguns segundos, até que meu padrasto deu mais uma risada, tentando retomar o controle. Olha só, até aprendeu a ser educado. Quem diria? Eu não respondi. Apenas permaneci ali, imóvel, deixando que eles acreditassem que tinham vencido de novo. Que tinham conseguido me reduzir à mesma figura de sempre. Mal sabiam eles que cada palavra, cada riso, cada olhar de desprezo era exatamente o que eu precisava para preparar o próximo ato. A humilhação pública não seria o fim. Era apenas o começo da reviravolta. E eu, mais do que nunca, estava pronto para esperar o momento certo. For a moment, the scene was frozen in place. Der Lauger lingered in the air, brightly and sharp, while we sotted still at the end of the driveway, every eye on me. I had absorbed their words our little minds back with a calmness that must have looked like the feat. But inside, the key storm had carried for years was waiting. Not to explode, but to be released with precision. And then it happened. A voice, crisp and familiar, called from inside the house. Excuse me, could you let the owner through? Silence swept across the gathering. Heads turned in unison. Eyes darting between me and the ornate front door where one of my managers now sotted, clipboard in hand, clearly addressing me. The word of rung in the air like a detonator. I watched my parents' faces contort, their smirks faltering, their certainty dissolving. The mockery drained from their eyes, replaced by something raver, confusion. And behind it, fear. Whispers rippled through the crowd. Ovner? Did she say Ovner? Neighbors leaned closer to each other. Gas punctuating the sudden shift in atmosphere. Children fell silent. Even the lauger that had roared only seconds earlier now seemed almost obscene. Echoing a varlind stillness. Stepped forward, deliberately unhurried, my heels clicking against the stone driveway that once felt like forbidden ground. My mother clutched my father's arm as though holding herself up. Her lips parted but no sound emerging. My father's brows knit together, his mouth twitching with the need to say something. Anything, to pull the power back. But the moment was no longer his to control. Ovner? He finally barked out, voice louder than necessary, trying to disguise panic with volume. This must be some mistake. I didn't flee. Instead, I reached into my bag, sliding out a set of case slack, silver, unmistakably modern. The kind that belonged to no maid. They caught the light, gleaming in the air between us. Then lied then flat my palm. Raising it just enough for the crowd to see. This house is said quietly, but every syllable carried, is mine. Gas again. The word mine sliced through the crowd. It didn't need to shout. The contrast between their mockery and my certainty was deafening enough. An older neighbor at the back muttered something about contracts. Another whispered, I heard Shiran's company. Bits of speculation swirled, building the pressure. My father shook his head violently, as though the truth itself could be rejected by sheer force of denial. You're lying, Respat. This is some trick. Some stun. The manager by the door descended the steps, professional composure unshaken. She held out a folder, the company seal embossed in gold on the cover. Her name is on every deed, every contract. She signed the last set of renovations herself. The folder opened. Pages of legal documents, signatures, stamps visual proof for every adopting. The crowd pressed closer, craning necks for a glimpse. My mother's knees wobbled, and for a second, I thought she might collapse. Still, my father tried one last time. We built this neighborhood. People know who we are. His voice cracked on the last word. Oh, they know now, Ikutin. Cow. Stiad. A scalpel hotter than a hammer. He stopped, shocking on silence. The balance had shifted completely.
Der Power the Years of Ridicule, Control, Dismissal Melted Away Under the Weight of a Single Undeniable Fact, They no longer held the stage. E did. E let the silence stretch a little longer. Long enough forever I to stay fixed on me, forever I whisper to grow into certainty. Then, with a small smile not gloating, not cruel, just resolute offered the line had rehearsed in my heart for years. I might have left this house as your servant. But today, I return as it is over. The words didn't need embellishment. The crowd erupted, some with applause, others with stunned murmurs. My parents sotod motionless, trapped in the reality they could no longer bend. And for the past many years, I didn't feel like an outsider on this drive. I felt unshakable, undeniably at home. O silêncio que seguiu a revelação ainda pairava no ar quando meus pais, incapazes de lidar com a humilhação diante de todos, tentaram recuperar o controle da narrativa. Minha mãe foi a primeira a falar, com um riso nervoso e palavras rápidas, quase atropeladas. Claro, nós sempre soubemos que você tinha um emprego melhor. Só não sabíamos que era aqui. Mas veja, vizinhos, não é nada demais. Nossa filha sempre foi trabalhadora, mas nós a ajudamos em tudo, sempre demos suporte, não foi? Minha mãe falava como se estivesse apresentando um teatro, buscando arrancar cumplicidade dos olhares ao redor. Mas os cochichos entre os vizinhos já se espalhavam, e eu podia sentir que ninguém acreditava em sua encenação. Meu pai, com o rosto rígido, interveio em tom de desafio. Essa casa, essa empresa, isso tudo só existe porque fomos nós que demos a base, que ensinamos caráter, que sacrificamos por ela. Se hoje ela está aqui, é graças ao que recebeu de nós. As palavras caíram como punhais, tentando inverter a lógica, como se eu devesse a eles tudo, até mesmo a dignidade que tentaram me arrancar. Respirei fundo, mantendo a calma que agora era minha maior arma. Tirei da pasta que segurava uma série de documentos organizados. Cópias de contratos, registros de propriedade, extratos bancários. Eram provas materiais de cada passo que dei sozinha. Li um dos papéis e em voz firme, projetada para que todos ao redor ouvissem. Esta é a escritura da casa. Meu nome está registrado, sem vínculo com nenhum de vocês. Aqui estão também os contratos de investimento assinados há anos, quando ninguém acreditava que eu conseguiria. E estas transferências bancárias mostram de onde veio cada centavo que construiu isso. A multidão se inclinava, olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Não era mais apenas uma cena familiar. Era um tribunal público. Minha mãe tentou um último recurso, forçando lágrimas. Você não pode nos expor assim. Somos seus pais. Tudo o que fizemos foi para o seu bem. Talvez tenhamos cometido erros, mas família não se joga aos leões desse jeito. Meu peito se apertou. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que não precisava ser assim. Mas outra parte, mais consciente, sabia que ceder seria permitir que continuassem a me manipular. Eu não estou jogando aos leões, respondi, olhando-a diretamente. Foram vocês que me colocaram diante deles, quando me chamaram de empregada na frente de todos, quando me viraram as costas no momento em que eu mais precisava. Hoje, eu apenas me defendo com a verdade. Houve um murmúrio forte entre os vizinhos. Alguns balançaram a cabeça em reprovação aos meus pais. Outros, que antes riram da piada cruel, agora desviavam o olhar, envergonhados. Mas meu pai não desistiu. Cruzou os braços e disse, com o tom grave que sempre usava para impor autoridade: tudo bem, você tem papéis, tem chaves, mas isso não muda quem você é. Não importa o que diga, você sempre será a menina que não conseguiu sem nós. Dessa vez, não precisei responder. Um dos advogados da empresa, que acompanhava discretamente a cena, deu um passo à frente e falou com calma técnica. Senhor, a senhora aqui é a única proprietária legal. O estatuto da empresa, registrado em cartório, confirma. Inclusive, se houver qualquer tentativa de contestação indevida, já estamos preparados para acionar judicialmente. Recomendo que não insista em desacreditar provas oficiais. O peso da lei caiu como um martelo. Meus pais ficaram imóveis, incapazes de contra-argumentar. Nos dias seguintes, a fofoca se espalhou como fogo. No mercado, na igreja, nas conversas de esquina, todos comentavam sobre o confronto. Alguns criticavam meus pais, outros apenas repetiam as falas em tom de escândalo. Eles tentaram se defender, claro. Espalharam versões alternativas, que eu era ingrata, que inventava histórias, que tudo não passava de mal-entendido. Mas cada vez que tentavam apagar o incêndio, surgia alguém que havia presenciado os documentos, que ouvirá o advogado,
que vira a expressão de choque em seus rostos. A verdade, dessa vez, era incontornável. E mesmo assim, dentro de mim, não havia apenas alívio. Havia dor. Dor por ter que provar, diante de todos, algo que deveria ser óbvio, que eu era capaz, que meu esforço era legítimo, que minha identidade não precisava da validação deles. Lembrei de todas as noites em que chorei em silêncio, me perguntando se algum dia seria suficiente para ser reconhecida como filha. Agora eu sabia, talvez nunca fosse. O que restava, então, era estabelecer limites. Enviei, através de meus advogados, uma carta formal exigindo que não usassem mais meu nome em benefício próprio, nem tentassem se apropriar da minha história para se autopromoverem. Foi duro. Era como cortar o último fio que me ligava a uma versão de família que eu desejava, mas que nunca existiu de verdade. Algumas semanas depois, em uma reunião mediada, meus pais assinaram um termo reconhecendo que não tinham qualquer direito sobre minha casa ou minha empresa. Saíram de cabeça baixa, sem olhar nos meus olhos. Naquele momento, senti o peso do que havia acontecido. Eu não tinha apenas vencido uma disputa de orgulho. Eu havia estabelecido, finalmente, minha liberdade. E, embora o coração doesse, havia também um alívio profundo. A certeza de que nunca mais precisaria pedir permissão para existir. Os meses seguintes foram uma aula silenciosa sobre resiliência. No meu escritório, a luz da manhã atravessava janelas grandes, iluminando pilhas organizadas de papéis, telas com gráficos e planos de projeto. Meus funcionários, agora mais do que colegas, eram uma família escolhida. Pessoas que respeitavam meu trabalho, minha visão e, principalmente, minha integridade. Cada reunião curta, cada café compartilhado, cada pequena vitória do dia a dia era um lembrete de que eu tinha reconstruído minha vida do zero. Havia pequenos rituais que me lembravam do caminho percorrido. Uma reunião semanal de brainstorming com amigos próximos que se tornaram mentores, um jantar mensal com parceiros que me apoiavam incondicionalmente, e até mesmo um momento sozinho no meu escritório para refletir e planejar. Essas pequenas práticas me mostravam que família não é apenas sangue. Família é quem caminha ao nosso lado, mesmo nos dias mais difíceis. Aprendi lições que nenhum livro de finanças ou conselho familiar poderia ensinar. Estabelecer limites claros, valorizar meu próprio tempo, investir com inteligência e, acima de tudo, confiar na minha própria força. Olhando para trás, percebo que cada dificuldade, cada desprezo, cada noite sem dormir foi transformada em combustível para minha reconstrução. Para quem me assiste, quero dizer, se você foi subestimado, rejeitado ou invisível, saiba que é possível se reerguer. Comece pequeno, eduque-se constantemente, organize suas finanças, construa redes de apoio e confie no seu valor. Cada passo, por menor que seja, é um avanço na direção da sua liberdade e da sua autonomia. E, acima de tudo, lembre-se, quem um dia te menosprezou pode ser o primeiro a admirar sua força, mas o poder real é saber que você nunca precisou da aprovação deles. Se você também tem uma história de superação, compartilhe nos comentários. Inspire outras pessoas com seu retorno. Curta este vídeo e se inscreva para acompanhar mais histórias de coragem, persistência e vitória. A sua jornada importa, e ela merece ser contada.